Nós estamos começando hoje mais uma série de mensagens e a nossa intenção é que o nosso coração seja preparado para a nossa Páscoa, para que esse dia que está chegando, em breve nós comemoraremos a Páscoa e a nossa intenção é, ao longo dos domingos que antecedem a Páscoa, termos a nossa mente ajustada, o nosso foco ajustado para aquilo que venha a ser a data mais marcante da história da igreja, a data mais marcante da fé cristã, a morte e a ressurreição de Jesus. E para isso, achamos sensato gastarmos esses domingos pensando um pouco no que significou a vinda de Jesus ao mundo. E daí chegamos a esse nome, a esse tema para a nossa série, que é o amor andou entre nós. O amor andou entre nós. E hoje nós abrimos essa série especificamente falando sobre o amor se fez carne. O amor que andou entre nós, o amor que se fez carne. Para isso eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós faremos a leitura dos 18 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. Caso você não tenha sua Bíblia aí com você, o texto será projetado também. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, nós lemos assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Pai de amor, nós queremos levar a nossa voz a Ti em oração e prostrar o nosso coração diante do Teu altar, clamando pela Tua misericórdia, clamando para que, como vamos falar hoje, como acabamos de ler nesse texto, como já cantamos diversas vezes nessa noite, sobre o Teu amor, esse amor que nos abraça, esse amor que nos acolhe, esse amor que nos sustenta, e o nosso pedido, a nossa oração, é que o Senhor novamente fale a nós sobre este amor, sobre o que ele significa, sobre quais são os planos deste amor na vida de cada um de nós, na vida de nós como uma igreja que diz ser filha do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus é amor. Deus é amor. Essa é a definição que João, não no Evangelho, mas na sua primeira carta, nos oferece sobre Deus.
Curioso pensar que na Bíblia não existem muitas definições assim, Deus é. Não são muitas. Nós aprendemos na Bíblia sobre diversos atributos de Deus, mas aprendemos isso de uma outra forma, sem ser necessário tantas definições assim. Mas João faz questão de nos dar uma definição de Deus. Deus é amor. Ele não diz que Deus ama. Ele não diz que Deus ama às vezes. Ele não diz que Deus gosta de amar. Não. Ele diz que amor é a definição de Deus. Amor é a essência de Deus. Amor é quem Deus é por natureza. E se há amor na humanidade, é derivado de Deus, que é amor. Não é à toa que João foi chamado de o apóstolo do amor, ou de o teólogo do amor. Na mesma proporção em que o apóstolo Paulo falou sobre a graça, João falou sobre o amor. E os seus textos são recheados de passagens e de tantas coisas que vão girando em torno do amor. Justamente o amor de Deus que é o amor e que nos foi revelado no seu Filho Jesus. E, consequentemente, as implicações desse amor para a nossa vida. E falar então que Deus é amor, uma vez que amor é que define o ser de Deus, a gente precisa pensar um pouco sobre a história desse amor, sobre a trajetória desse amor neste mundo. Nós sabemos que Deus está presente neste mundo e sempre esteve presente nesse mundo, consequentemente o amor sempre esteve presente neste mundo. Como diz o título da nossa série, o amor andou entre nós. O amor sempre esteve entre nós e andou entre nós de maneiras diferentes, mas sempre andou entre nós, sempre esteve presente entre nós. E a jornada para a gente tentar conhecer um pouco dos passos deste amor na história da humanidade começa lá no Éden. E, inevitavelmente, nós somos levados a pensar no Éden. Fiquem tranquilos porque a gente não vai falar do Éden até o Apocalipse numa noite, é só apenas alguns pontos centrais. Quando a gente fala então do amor de Deus presente no Éden, porque é exatamente assim que nós lemos logo nas primeiras palavras da Escritura, é logo essa a primeira frase que nós lemos ao abrirmos a nossa Bíblia. No princípio, Deus criou. Se Deus é amor, quem criou? O amor. No princípio, o amor criou. E o primeiro passo do amor de Deus, do amor para a humanidade, é o amor que se revela com o seu poder criativo. O amor de Deus, o amor é criativo. Em Gênesis nós vemos esse amor se expressando justamente dessa forma. Isso nos faz pensar a razão disso. Deus é autoexistente. Deus é o único ser que tem vida nele mesmo. Deus é autossuficiente. Deus é uma experiência comunitária porque ele é trino. Deus é perfeito e não precisa de criação. Deus não precisa do tempo e do espaço. Deus não precisa de absolutamente nada que nós precisamos. Logo, o amor jamais precisava criar. Daí que a criação não é uma necessidade do amor. A criação é uma expressão do amor. O simples fato de, no princípio, o amor criar, já é uma expressão de quem Deus é. Alguém que é amor e não pode viver com esse amor somente para ele. Ele precisa compartilhar esse amor. E compartilhar esse amor era expressá-lo em ato criativo. Daí é que a criação é para nós esse ato primeiro do amor de Deus. Na criação, Deus derramou, portanto, todo o seu amor. Isso significa que Deus ter derramado o seu amor na criação, ao olharmos para a criação, o que nós enxergamos? A expressão do amor de Deus. Isso é tão bonito que, se a gente olhar para os poetas lá do passado, o tempo todo eles estão falando da natureza como expressões da glória de Deus, como expressões do poder criativo de Deus.
Eu me lembro, por exemplo, do Salmo 19, onde diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus, no seu amor criativo, se mostra para nós como um verdadeiro artista, onde essa natureza que Ele fez, tudo isso que Ele criou, do mais singelo pedacinho dessa natureza até uma galáxia inteira, ou os anéis de Saturno, ou algo assim, ou uma nebulosa, ou um buraco negro, tudo isso é o quê? Expressão do amor de Deus. E nisso tudo que Ele criou, naquilo onde Ele colocou o seu poder criativo em amor, nós encontramos uma expressão do ser de Deus. E nisso tudo, é lógico, nós também somos as suas criaturas. Nós também somos as suas feituras. Mas quando Gênesis nos fala da criação dos elementos da natureza, fala de um jeito. Quando fala da criação do ser humano, fala de um jeito especial. A poesia muda, a sequência muda. E quando fala da criação do ser humano, fala de um jeito diferente. Fala com uma beleza incrível, de que homem e mulher foram criados à imagem e conforme a semelhança do amor. Fala que nós, seres humanos, recebemos algo de diferente que o restante da criação não recebeu. Nós fomos feitos à imagem e semelhança deste amor. Isso significa que nós somos criativos, assim como o nosso Criador é criativo. Significa que termos sido feitos à imagem e semelhança do amor nos torna seres criativos, onde na nossa criatividade a gente consegue fazer coisas incríveis, onde na criatividade humana a gente pode embelezar um pouco esse mundo, a gente pode colocar um pouco de cor num horizonte meio nebuloso, onde na nossa criatividade a gente encontra prazer, satisfação, onde a gente precisa colocar a nossa criatividade em ação para nos definirmos como pessoas. É preciso a beleza da nossa criatividade, sabendo que essa criatividade é derivada do amor de Deus, que está presente na sua vida, que está presente na minha vida. Poxa, quem não se fica simplesmente de boca aberta, com o coração agitado, né? Com o espírito agitado, quando pensa numa bela poesia, ou numa bela canção, ou numa obra de arte, ou numa pintura, ou numa peça teatral, ou algo desse tipo? Isso é o ser humano colocando em ação o amor criativo. Isso é o ser humano colocando de uma forma bela, poética, aquilo que um dia Deus deu para ele. Significa que na arte humana e na expressão da nossa criatividade, nós temos o quê? Sem perceber, uma expressão do mesmo amor criativo que atuou na criação, que atuou na nossa criação e que continua atuando no mundo através de nós, seres criativos, filhos do amor criativo. Daí é que a humanidade tem esse desejo por beleza. A humanidade tem esse desejo por criatividade. A humanidade, e aí os artistas, se expressam e se realizam como pessoas quando? Quando conseguem colocar na sua arte, no seu fazer, toda a sua criatividade, sabendo que isso significa o quê? Eu coloco amor naquilo que eu faço. Qualquer profissional funciona exatamente dessa forma. Triste é ser um profissional que faz alguma coisa somente pelo salário, não porque consegue expressar amor naquilo que faz. Quanta gente às vezes vem conversar com a gente por causa disso, eu sou infeliz no meu emprego. Mas por quê? Você faz o que você gosta? Não. Eu faço o que eu estudei e fui treinado para fazer, mas eu não tenho a menor capacidade de pôr ali no meu trabalho, no meu ambiente, expressões da minha criatividade. Eu sou como uma máquina que das 8 às 6 trabalha só o que foi mandado para fazer e não há criatividade no que eu faço. Daí, às vezes, a gente busca o quê? Uma alternativa, já que nem todo mundo consegue se desvencilhar disso. A gente busca alternativas dentro de uma comunidade cristã, a gente busca alternativas dentro de um hobby, a gente busca alternativas para, de alguma forma, expressar a criatividade que Deus deu para nós. Porque isso é expressão da beleza que vem do coração de Deus.
Só que a gente também tem que concordar que toda essa arte, todo esse poder criativo, por alguma razão, também tem um poder destrutivo. E alguma coisa aconteceu nessa caminhada do amor entre nós, de modo que os seres humanos passaram também a utilizar a sua criatividade, derivada do amor de Deus, para o mal. O mesmo ser humano que consegue compor uma nona sinfonia, o mesmo ser humano que consegue declamar poesias e escrever belos textos e etc., o mesmo ser humano que consegue pintar uma capela de Sistina, é o mesmo ser humano que constrói armas de destruição em massa e tira a vida de milhões de pessoas e deixa sequelas na história da humanidade indeléveis. É o mesmo ser humano, é o mesmo poder criativo que pode atuar tanto para o bem quanto para o mal. Alguma coisa aconteceu na história dessa caminhada desse amor entre nós, onde esse poder criativo do amor foi deturpado. E se Paulo citou poetas gregos quando esteve em Atenas, eu tomo a liberdade de citar um poeta brasileiro, já que eu estou no Brasil, onde nesses 2 trechos de uma canção dele expressa um pouco aquilo que eu estou querendo dizer. Porque não somos só intuição, nem só pé de chinelo, pé no chão. Nós temos a violência e a perversão, mas temos o talento e a invenção. Desejos de beleza em profusão, ideias na cabeça, coração, a singeleza e a sofisticação, o choro, a bossa, o samba, o violão. Quando Lenine canta isso, eu percebo esse paradoxo que é a existência humana. Ao mesmo tempo que temos os nossos desejos de beleza, ao mesmo tempo que usamos o poder criativo que Deus nos deu para o bem, para encantar, para embelezar, para colorir, para festejar, para sonhar e imaginar, ao mesmo tempo nós usamos e nós vivemos isso cotidianamente, o mesmo poder criativo para destruir vida de pessoas. Nós usamos a nossa criatividade para arrumar intrigas. Nós usamos a nossa criatividade para tratar os outros com maldade, para fazer o mal, para fazer aquilo que a gente sabe que Deus não quer que façamos. Nós temos esse poder nas nossas mãos e usamos as duas coisas. O pior é isso. No Evangelho aprendemos a canalizar o nosso amor criativo para um lado só, mas inevitavelmente nós estamos sendo o tempo todo atormentados por essa necessidade de violência. Seja a violência física, seja a violência verbal, seja a violência que maquinamos contra os outros, sejam as nossas agressões simplesmente que nunca se efetuaram, mas que acontecem o tempo todo na nossa mente. O tempo todo nós somos violentados por desejos de maldade. O tempo todo. E esse amor criativo fica aí dentro de nós. Insistentemente, teimosamente, continua te convidando para a beleza. Continua te convidando para uma criatividade usada para o bem. Continua te usando para aquilo que Ele sabe que é a razão da tua existência. Colocar a tua criatividade como Deus fez, como uma expressão do amor. E aí quando a gente para pensar como isso foi possível, né? Como é que é possível um ser humano, criado à imagem e semelhança do seu Criador, um filho, uma filha do amor, virar as costas para esse amor e tornar-se num ser autodestrutivo por causa da maldade que impera no seu coração, por causa de uma criatividade deturpada que consegue destruir ao invés de criar. Uma criatividade deturpada que consegue optar pelo caos ao invés da ordem. Aonde é que nós encontramos a raiz de tudo isso? O próprio texto de Gênesis aponta para nós. Eu gosto dessa passagem, porque diz assim, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores no jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Os versos que antecedem esse texto todos nós conhecemos.
porque narra para nós exatamente o evento onde o ser humano dá as costas para o amor. Onde um ser humano que não só é criado à imagem e semelhança do seu Criador, mas que ele mesmo enxerga na criação o amor de Deus colocado ali, derramado ali, como se toda aquela criação fosse uma grande tela e ele pudesse observar com os olhos cheios de lágrimas toda a beleza e toda a grandiosidade daquilo que o Criador fez. Mas por alguma razão ele decide dar as costas para esse amor. O amor que sustentava todas as coisas é simplesmente desprezado pelo ser humano. Por quê? A intenção é que ele fosse semelhante a Deus. Eu quero ser semelhante a Deus. Em outras palavras, eu quero ser autossuficiente também. Eu quero ser autoexistente. Eu quero ter amor em mim mesmo e me bastar a mim mesmo. É isso que eu quero. Eu não quero depender deste amor. Eu não quero viver dentro deste amor mais. Eu prefiro dar de ombros para esse amor, dizer o seguinte: legal, a experiência foi boa, mas agora eu quero viver o meu próprio caminho, eu quero viver o meu próprio amor. Daí é que a humanidade entra num colapso, porque se você ler o texto seguinte, a pergunta do amor para o ser humano é incrível. O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que vocês fizeram? É como se o amor ficasse surpreso naquela hora. Eu não acredito que vocês fizeram o que vocês fizeram. Eu não acredito que vocês decidiram desprezar o amor. Eu não acredito que vocês optaram por dar as costas para o amor. O que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? Quer dizer, esse ser humano colocado ali como uma expressão do amor de Deus, para logo de cara, receber a tarefa da criatividade. Lembra um pouquinho da sequência da coisa toda? Olha o que esse pessoal ali experimentou com o amor. Assim que foi criado, Deus leva para ele o rebanho. E diz o quê? Dê nomes. Use a sua criatividade. Escolha o nome para eles. Certo? E aí começa essa tarefa dele, onde a sua criatividade vai ser colocada em prática. Decida, crie um pouco junto comigo. Divide com o ser humano essa tarefa de beleza. Crie, invente, faça do seu jeito. Logo em seguida, Adão está só, e aí cai em sono, se é feita para ele uma auxiliadora, a mulher que é tirada dele mesmo, a ideia é mostrar que os dois são um só, não há uma divisão entre os dois, e etc. Quando ele volta do sono, ele já está declamando poesia. Essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos e tudo mais. Olha que coisa bela. O ser humano logo de cara se mostrando diferente da criação, nomeia todas as coisas, já está fazendo poesia e etc. O texto está dizendo para nós que o amor ia andar com eles no jardim. O amor descia e na tardezinha ali, no virar do dia, o que queria fazer? Caminhar com eles pelo jardim, prosear, bater um papo, querer saber como foi o dia. Quantos animais você nomeou? Fala os nomes aí para mim, vamos ver se eu gostei. E que poesia que você fez para a mulher? Como é que foi? Conta aí. E aí, como é que está a vida de vocês dois? O amor entre eles no jardim. Até que um dia eles tomaram essa decisão. Eu não quero mais. Eu quero ter uma outra experiência de amor. Eu quero buscar isso aí em outro lugar. Eu quero experimentar uma outra realidade onde eu vou tomar conta da minha vida daqui para frente. Já é o poder criativo sendo deturpado e usado para o mal. A pergunta que a gente faz, ou as perguntas que devemos fazer, é que, será que faz sentido esconder-se do amor? Será que faz sentido ter medo do amor, como o texto diz que eles tiveram? Que sentido faz um ser humano se esconder do amor? Que sentido faz o ser humano optar, decidir, viver no medo, ao invés de viver no amor? Que ser insano faz uma coisa dessa? Que ser insano que, ao invés de experimentar toda essa beleza, de repente decide viver no medo? Eu tenho que me esconder por causa do que eu fiz. Eu tenho que agora me cobrir por causa do que eu fiz.
E a relação que se estabelece dali para frente não é mais uma relação de amor. É uma relação de medo, onde o ser humano só consegue olhar para o amor com medo, e não mais com o mesmo amor, não mais com a cumplicidade de antes. Agora há uma relação de medo estabelecida. E ao longo da história, o que é que vai acontecendo? Esse medo vai se transformando em necessidades humanas de voltar a ter experiências com este amor. E aí, as necessidades humanas começam a ser supridas, e a própria narrativa de Gênesis e a história de Israel, das outras nações, vai mostrar isso para nós. Nós começamos a criar os nossos mecanismos de chegada até esse amor, entendendo que o meu medo do amor é tão grande que eu tenho que merecer aquele amor. O meu medo por causa do que eu fiz de errado e das consequências disso é tão grande que daqui para frente eu não posso mais aceitar o amor como ele é. Eu preciso fazer alguma coisa para merecer esse amor. E daí nós criamos religiões. E daí nós criamos sacrifícios. E daí nós criamos uma porção de coisas na tentativa de merecer o amor de Deus. Mas o que o amor está querendo mostrar para nós em toda a Escritura é que ninguém pode merecer esse amor. Porque amor não é algo que faz parte simplesmente de Deus, é quem Deus é. E se Ele é amor, você não pode atingir isso pelos seus méritos, só pode partir dEle. E Ele ama incondicionalmente. E Ele ama independente do que esse ser humano fez. E Ele ama porque Ele é amor. Ele não está dividido em sentimentos e emoções como nós nos dividimos. Deus não está confuso no que pensar. Deus não está confuso nos seus sentimentos amorosos ou de ódio. Não, Ele é amor. E isso faz com que Ele ame incondicionalmente, porque essa é a sua natureza. Mas a humanidade não entende isso. O amor cria mecanismos, cria jeitos de mostrar para o ser humano o quanto ele ama, mas o ser humano continua virado para esse amor, continua dando as costas para esse amor. E o mais bacana nessa história toda, sabe o que é? É que nessa caminhada do amor, ele vai se mostrar, além de criativo, compassivo. É um amor que vai ter uma paciência enorme com esses que se extraviaram dele. É um amor que, apesar de nós termos virado as costas para ele, apesar de nós termos desprezado esse amor para termos experiências pequenas de amor, ou do que a gente chama de amor, neste mundo e na nossa experiência histórica, este amor tem uma paciência do tamanho do mundo e olha para nós não com ódio, não com rancor, não com desejos de vingança, não com ciúmes, mas olha para nós com ternura, com compaixão. E aí a história do amor, nas páginas da Escritura, o que é? É Ele fazendo uma verdadeira bagunça no cosmos inteiro, para vir resgatar você e eu. É Ele fazer coisas das mais loucas possíveis e imagináveis, para vir neste mundo resgatar você e eu. Essa é a trajetória desse amor. Você quer só um exemplo de loucuras desse amor? Você já parou para pensar lá nas parábolas de Lucas 15? A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e etc. Né? Só para pensar um pouquinho na parábola da ovelha perdida. Né? É um homem que tem 100 ovelhas, uma das ovelhas foge, e aí o que ele faz? O texto diz para nós que ele deixa 99 ovelhas no deserto e vai atrás da ovelha que se perdeu. E ainda Jesus pergunta, né? Quem é que não faria isso? A resposta é: ninguém faria uma loucura dessa. Ninguém faria uma doideira dessa. Porque você ir atrás de uma que se perdeu e deixar 99 no deserto significa que se você achar, você só vai ter uma no final do dia, porque as 99 já foram embora. Você não deixou no cercado. Você não deixou protegida, você deixou no deserto para ir atrás de uma que se perdeu. Isso é loucura. Ninguém faz um negócio desse. Pastor nenhum faz um negócio desse. Pois é, Deus faz.
Porque essa é a expressão de um amor incompreensível para nós. É um amor que não trabalha com a nossa lógica de perdas e ganhos. É um amor que não está avaliando o quanto você merece ser amado ou não. É quem Ele é a natureza dEle e Ele é amor. Portanto, Ele fez o que fez para vir em resgate do ser humano. Escolheu um povo, escolheu Abraão, escolheu uma família para que nessa trajetória dessa família Ele viesse mostrando, dando sinais, dando indícios de que um dia essa história teria a mesa virada, de que um dia Ele daria uma palavra final sobre este amor a nós. Quando a gente olha então para o texto de João, olha que coisa curiosa. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nessas duas frases estão contidas a história da humanidade em relação ao amor que andou entre nós. O mundo não reconhece esse amor. O mundo é tão desfigurado, é tão estragado, que não consegue perceber, não consegue reconhecer o amor de Deus. Aí você fala, mas esse é o mundo, né? E o povo dele? E o povo que ele escolheu? O texto está dizendo lá. Os seus também não o receberam. Não aceitaram quem ele era. Não aceitaram a presença dele entre eles. E aí você olha para a história de Israel, você vê a doação da lei, por exemplo. O que é a doação da lei? A doação da lei é também uma expressão desse amor. É o amor chegando, dando para esse povo uma lei para que esse povo pudesse viver. Se você lê o prólogo dos 10 mandamentos, lá em Êxodo, você vai perceber isso. Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu libertei vocês da escravidão. Ou seja, é o amor compassivo atuando. Vocês são aqueles que viraram as costas para mim, mas eu estou vindo aqui libertar vocês e fazer de vocês uma nação, fazer de vocês a minha nação, o meu reino de sacerdotes neste mundo. É o que eu quero para vocês. E aí Deus dá a lei para esse povo para quê? Para que vocês não se matem, para que vocês não se percam, para que vocês compreendam o meu caráter, para que vocês compreendam a minha santidade, para que vocês compreendam a minha justiça. E aí Deus dá a lei para esse povo. E aí o povo também não entende. Não entende porque a lei é uma expressão não de um juiz, não de um legislador, mas é a expressão de um pai que ama. E é por isso que esse pai que ama coloca o seguinte como um mandamento para os seus filhos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Em outras palavras, ame a Deus com a mesma intensidade que Deus ama vocês. Deus não é onipotente? A Bíblia não chama a Deus o tempo todo de o Todo-Poderoso? Deus é onipotente. Significa que o poder de Deus não tem limites. Agora, imagine um poder sem limites, expressando amor. Esse poder sem limites, essa onipotência de Deus, é toda a força que Deus tem. O que eu enxergo nas Escrituras é um Deus dizendo isso para nós: eu amo você com todas as minhas forças. E as minhas forças não podem ser medidas porque elas não têm limites. Eu coloco todas as minhas forças no meu amor por você. O que eu peço que você abra os seus olhos. O que eu peço é que você se prostre nesse coração medroso e que foge do meu amor no medo e entenda que eu amo você com todas as minhas forças. Eu amo você com todo o meu entendimento. O que eu peço é que você me ame de volta dessa forma, quando você compreender o quanto eu amo você. Mas para quem está lendo a história bíblica, parece o quê? Que na lei o amor também não conseguiu se expressar. Parece que na lei o amor também não conseguiu ser compreendido. Porque mesmo com a lei recheada de amor para todo lado,
mesmo com um Deus criador e sustentador, cuidador do seu povo e etc. Olha as palavras de carinho, de ternura que Deus dá para o seu povo, por exemplo, nos textos proféticos. Olha isso, olha que coisa bela. As coisas que ele fala sobre ele ter agido com amor, com misericórdia, de ter feito Jerusalém, de ter cuidado de Jerusalém, de ter redimido aquele povo, de preservar a vida deles. Quantas demonstrações de amor, de ternura, de cuidado e de carinho, mas eles só conseguiram enxergar mandamentos, regras e leis. Não conseguiram perceber o amor. Só que é claro que para quem olha para a história de Jesus para trás, o que a gente vai perceber? A lei era um passo na caminhada desse amor na terra. A lei não era a palavra final. Tinha sua importância, é claro que tinha, e ainda tem, mas não era a palavra final. O melhor ainda estava por vir. A lei era mais um passo que Deus deu. A lei era mais um passo que o amor estava dando entre nós, para que nos apontasse para uma outra realidade. Só que nisso tudo, esse amor compassivo se mostra extremamente paciente, se mostra extremamente amoroso, e você já deve ter reparado o quanto essas histórias não estão distantes de nós, mas que essas histórias, na realidade, são as nossas histórias de vida. Que esses problemas com o amor são os nossos problemas com o amor. Que esse medo é um problema nosso, e que nós temos medo. Nós temos medo de Deus e muitas vezes nutrimos com Deus um relacionamento pautado no medo e não pautado no amor dele por nós. Estamos o tempo todo querendo merecer coisas de Deus, ou quando ele age com amor você quer dar alguma coisa em troca, quer devolver, quer pagar. Percebe? Não são histórias distantes de nós, nem Adão e Eva, nem o povo de Israel, nem nada disso, são as nossas histórias. É a nossa vida contida nessa trajetória toda, onde ainda não conseguimos compreender o amor como ele deveria ser compreendido. O texto de João segue dizendo o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram do amor. O que isso significa? Com toda essa história longa de seres humanos, de nós, tanto o povo geral quanto o povo que ele escolheu e formou, de toda essa história onde está todo mundo o tempo todo virando as costas para o amor e dizendo não, olhando o que ele faz e dizendo não, olhando para a natureza que é a expressão do amor criativo de Deus e destruindo essa natureza, olhando para o outro e destruindo um ao outro, o tempo todo dizendo não. O que ele nos diz aqui? Contudo, apesar disso, mesmo assim, para aqueles que o receberam, ele lhes deu um direito. E qual direito? O direito de nascerem de novo. Não mais serem filhos do medo, que se esconde do Criador, mas de serem nascidos do amor. De nascerem de novo, de serem gerados pelo amor. Ele deu a nós todos esse direito de nascermos do amor e sermos filhos do amor. Esse sempre foi o plano de Deus. Era nesse ponto que ele queria chegar. Ele sempre quis resgatar a todos. Daí é que a lei era um passo. Daí é que os profetas era outro passo. Daí que tudo o que aconteceu lá no passado eram passos para que um dia o amor fosse o criativo, o compassivo, mas fundamentalmente que o amor se fizesse carne. Esse é o passo. Era aqui que ele queria chegar. Esse é o passo decisivo do amor em relação ao ser humano e em resgate do ser humano que desprezam o seu amor. Ele um dia quis vir até nós em carne. Recapitulando, ele criou tudo por seu amor criativo e também é o sustentador de tudo que existe. O amor criativo continua atuando em nós, continua atuando no mundo e Deus está criando tudo sempre de novo. E o texto bíblico lá na 2 de Pedro, no Apocalipse, conta a história do que para nós? De uma nova criação, de algo feito tudo novo.
Ele está sempre expressando o seu poder criativo, que vem dele, da intervenção direta dele e através de nós. O amor é compassivo. Ele andou na história se revelando em palavras, mas fundamentalmente em ações, conduzindo a humanidade ao dia em que ele definitivamente se mostraria ao mundo. Quando? Quando o amor se fez carne. Quando o amor se fez como um de nós. O texto de João diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Por quê? Por que isso foi preciso? Por que foi necessário que o amor se fizesse carne? Por que foi preciso? Eu aponto algumas razões que, na minha leitura da Escritura, eu consigo enxergar. Em primeiro lugar, o amor se fez carne para responder aos questionamentos humanos sobre a diferença de natureza que existe entre nós e Deus e a percepção da vida que Deus e nós temos nas suas diferenças. O que é que isso significa? Quando a gente olha para a literatura do Antigo Testamento, a gente encontra um personagem como Jó. E você conhece a história de Jó. Jó experimentou o sofrimento humano nos seus limites. Jó experimentou todas aquelas coisas. Jó sofreu fisicamente por conta das doenças que o abateram. Jó sofreu emocionalmente pela perda de tudo o que tinha, inclusive da sua família. Jó entrou num colapso espiritual, porque sabia que o que estava acontecendo com ele tinha a permissão de Deus. Caso contrário, não estaria acontecendo. Jó entra numa crise existencial que envolve todo o ser dele. Ele sofre no físico, ele sofre no emocional e ele sofre espiritualmente. E aí, Deus, quando está ouvindo Jó, ouve de Jó os seus questionamentos. E um dos questionamentos mais marcantes que Jó faz para Deus é dizer o seguinte: acaso o Senhor tem olhos de carne? Acaso o Senhor sofre o que eu sofro e como eu sofro? Porque para o Senhor é fácil ver eu sofrer, porque o Senhor não faz ideia do que é o sofrimento nesse corpo. Para o Senhor é fácil ficar assistindo aí de cima a tragédia da minha vida. O quanto eu sou hoje um desgraçado com tudo que aconteceu comigo. O quanto eu sinto dores. O quanto eu preciso usar cacos, pedras, para poder tirar essas coisas que tem em mim. Para o Senhor é fácil olhar para mim da posição que o Senhor está. O Senhor não faz ideia do que eu sofro. O Senhor não faz ideia do que é ter carne. O Senhor não faz ideia do que é olhar para o tempo e perceber que os seus dias estão contados e que você está esperando a morte. E você está esperando a morte na situação que eu estou. O Senhor não faz ideia do que é isso. Para o Senhor é fácil olhar daí de cima, permitir que tudo isso aconteça comigo e eu viver nessa tragédia que eu estou vivendo. Para o Senhor é fácil. Por que é que o amor se fez carne? Para chegar para Jó e dizer o seguinte: eu sei. Eu sei o que você sofre. Eu sei exatamente o seu sofrimento. Não existe sofrimento humano que seja estranho para mim. Eu vesti a tua roupa, Jó. Eu encarei a vida da dimensão que você encara. Eu não estou mais lá no céu, um espírito, longe e distante, vivendo uma realidade diferente e tendo uma experiência diferente. Não. Eu me fiz carne. E eu experimentei a sua dor. Eu experimentei o seu sofrimento. Eu experimentei o que você experimenta. Eu sei o que é ter dor física. Eu sei o que é ser vítima de doenças. Eu sei o que é ter os meus dias contados, porque eu sei que eu vou morrer. Eu sei o que é chorar a morte de um ente querido.
Eu sei o que é ter angústia. Eu sei o que é ter depressão. Eu sei, e eu sei, porque eu me fiz carne e habitei entre vocês. Eu tive a experiência que vocês tiveram. Eu sei o que você passa, o que você enfrenta. Por isso foi preciso o amor se fazer carne. Uma segunda razão, o amor vem para mostrar a glória de Deus. E o amor vem para mostrar a glória de Deus em carne, justamente porque Ele quer subverter as nossas ideias de glória. Como é que o amor se faz carne? Nasce como uma criança, não nasce um adulto dentro de um palácio, não toma alguém já pronto, não toma um corpo de um homem forte, etc., poderoso, rico, governante ou algo do tipo. Nasce como uma criança, indefesa, dependente do colo da mãe, dependente da sua criatura para limpar a sua sujeira, para lhe dar alimento. O amor nasce aonde? Nasce numa manjedoura, dentro de um estábulo. Nasce num lugar fedido, porque é lugar onde animal come e defeca. O amor nasce ali, e nisso tudo mostra o quê? Valores diferentes. Ele está ali revelando a glória do Pai. No Evangelho de João é curioso você perceber isso, porque o tempo todo ele vai falar sobre Jesus glorificar o Pai. E quando ele fala sobre glorificar o Pai, sabe do que ele está falando? Ele está falando da cruz, porque é na cruz que Jesus glorifica o Pai. Não é na igreja levantando a mãozinha e cantando louvor, é na cruz, dando a vida por toda a humanidade, dando a vida por mim e por você. Ali, naquela cruz, sangrando e morrendo e sofrendo, ali ele estava glorificando o Pai e mostrando para o mundo o que é amor. O que é amor? Onde no amor não tem méritos, tem a doação da vida. Esse é o amor que se fez carne, e que se fez carne para morrer no nosso lugar. Para nisso tudo dizer de novo para você, eu te amo, e não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, eu te amo. Quando a gente olha para aquela cruz, a gente tem que enxergar essa declaração de amor, incrustada na nossa história. Eu te amo, não importa o que você fez, o que você pensa, o que você está fazendo, não importa, eu sempre vou te amar. E eu sempre vou querer que você conheça esse meu amor. Eu sempre vou querer que você decida sair da casa do medo e vir viver na casa do meu amor. Eu sempre vou estar atrás de você, porque eu fiz o que eu fiz, porque eu amo você. Uma outra razão que a gente encontra para o amor ter se feito carne, é que o amor queria que o mundo conhecesse a Deus através do seu Filho. O texto é claro em dizer para nós que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Para pensar, quem é Deus até o amor se fazer carne? É um espírito, é uma força cósmica, uma energia, um ser impessoal. O que ele é? O pior de tudo é que ainda isso é para muitos cristãos. Ainda é uma energia, um poder, um ser impessoal distante de nós e etc. Só que o que é que ele está fazendo em Jesus? Ele está dando um rosto para Deus. Ele está dando um corpo para Deus. Ele quer que você olhe para Jesus, um ser humano como você, e veja ali Deus. É que você olhe para aquela cruz e veja que ali estava Deus, e que aquele é o seu Deus. Que o seu Deus, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você se prostra em oração, o Deus a quem você busca, não é um ser impessoal, não é um espírito distante, não é uma energia cósmica, não. O seu Deus é Jesus de Nazaré, um ser humano como você e como eu.
Então o amor se faz carne para que Deus, desconhecido, sem forma, estranho aos olhos humanos, tivesse um corpo e se tornasse conhecido por todos nós. O amor se fez carne e andou entre nós para nos ensinar a amar. E talvez esse seja o ponto central com o qual a gente vai ficando por aqui. O texto de João diz o seguinte, João capítulo 15, de 9 a 17, não precisa abrir, diz o seguinte: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Por fim, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Por que é que o amor se fez carne? Para que, ao olharmos para a vida dele, a gente descubra como amar. Para que, percebendo o quanto ele nos ama, a gente traduza esse amor recebido em amor ao próximo. Por que o Verbo se fez carne? Por que o amor se fez carne? Para nos ensinar a amar. Para nos ensinar a amar no padrão que ele nos amou, na medida que ele nos amou. Ame como eu amei vocês. Ame o próximo como eu amei vocês. Essa é a nossa missão neste mundo. Ame o próximo como eu amei você, sem medidas, sem olhar os seus méritos, sem perceber se você merecia o meu amor ou não merecia o meu amor, sem olhar sua condição, sem olhar o que você fez, o que você deixa de fazer, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo, sem olhar nada disso, sem olhar os crimes que você cometeu, sem olhar os pecados que você anda cometendo, sem olhar nada disso, eu simplesmente amo. Ele se fez carne para nos ensinar a amar sem condições e sem medidas, a amar a todos sem distinção, a amar a criação de uma forma como ele ama, amar tudo o que ele fez e tudo o que há do jeito que ele ama, sem restrições, sem condições, sem impedimentos. Ele nos ensinou e ele quer nos ensinar que o amor que ele tem por nós não é para acabar em você, mas ele quer que o amor dele alcance o mundo através de você, através do seu amor. Por muito tempo eu aprendi que a minha missão como evangélico era converter pessoas ao cristianismo. Por muito tempo eu realmente acreditei que a tarefa de evangelização era para que as pessoas mudassem de religião. Até que eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus e o seu evangelho, eu descobri que a minha missão no mundo é muito mais abrangente do que isso. A minha missão no mundo é amar como Cristo amou. Essa é a minha missão no mundo. O resto eu deixo Ele fazer e o tempo e o processo acontecer. A minha tarefa neste mundo é amar como Cristo nos amou. Porque de que adianta trazer pessoas de uma religião para outra se não houver amor pelo próximo? Porque o mandamento é amor. Amem-se uns aos outros, na medida em que eu amei vocês. Eu gostaria de concluir de um jeito diferente. Eu não vou fazer recapitulação de nada do que eu falei,
e não preciso falar mais absolutamente nada sobre esse amor. Eu só queria sugerir que você pensasse junto comigo sobre essa pergunta. Você realmente crê no amor que se fez carne? E nisso eu gostaria que você curvasse um pouco a sua cabeça, fechasse os seus olhos, se despreocupasse, se desligasse um pouco do mundo ao seu redor. Gostaria que você ouvisse algumas perguntas que eu quero fazer, com base nisso tudo que a gente falou. Eu gostaria que você vasculhasse aí o mais profundo da tua alma e tentasse responder algumas perguntas que eu vou colocar. Responde para Deus. E você sabe que com Ele você pode ser sincero. Você sabe que com Ele você pode rasgar o coração mesmo. Então esse é o teu momento. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça e ouve essas perguntas. Você realmente crê que Ele te ama? Apesar de quem você é e das coisas que você já fez e das coisas que você anda fazendo? Você realmente crê que o amor que se fez carne ama você do jeito que você é? E apesar das coisas que você já fez e das coisas que você faz? Você encontra nesse amor a força para se reerguer quando os seus pés vacilam? Ou você tem buscado compensação em religião, em méritos próprios ou em outras formas de amor? É nesse amor que se fez carne que você encontra a força necessária para se reerguer quando os seus pés vacilam e você cai. Você confia nesse amor e encontra forças nesse amor, ou você tenta se reerguer usando as muletas do mérito? Você realmente crê que é no amor que se fez carne que você encontra a satisfação plena e toda a necessidade de amor do qual você precisa? Você realmente crê que esse amor que se fez carne é suficiente para você? Ou você ainda procura amor em outros lugares, de outras formas ou em outras pessoas? Você realmente crê no amor ao ponto de colocar a sua vida em processo de transformação ao exemplo desse amor? Você crê nesse amor ao ponto de tomar a decisão de ter uma vida transformada aos moldes desse amor? Pai querido, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. E ao ouvirmos a Tua palavra e ao sermos levados a pensar nessas questões, talvez a nossa resposta hoje seja negativa para algumas delas. Talvez alguns de nós aqui ainda não tenham compreendido esse amor como deveria ser. Ou talvez alguns de nós já tenham compreendido, mas ainda tem dificuldades em crer nesse amor. Pai querido, o nosso pedido é que o Senhor coloque no nosso coração o quanto o Senhor nos ama. Que o Senhor nos faça sentir e entender o quanto o Senhor nos ama, apesar de quem nós somos e do que fizemos. Pai querido, abre os nossos olhos para a realidade do Teu amor. Dá-nos, Senhor, o privilégio de vislumbrarmos como seria a nossa vida se crêssemos integralmente
e confiássemos por completo no Teu amor. Dá-nos, Senhor, uma visão de como seria a nossa vida se o Teu amor imperasse soberanamente sobre a nossa vida, ao invés de ocasionalmente nos afugentarmos do Teu amor e nos escondermos no medo. Pai querido, dá-nos um lampejo do que seria a nossa vida, de como seriam as nossas relações, de como seria o nosso amor por Ti, de como seriam os nossos sentimentos, as nossas emoções, de como seria o nosso louvor e a nossa gratidão. Pai querido, faz-nos ver um pouco disso. O que Te pedimos, Senhor, é que por mais uma vez, esse Teu amor criativo, compassivo e que um dia se fez carne, nos abrace de novo e nos faça hoje, neste momento, sentirmos de novo esse Teu abraço terno e carinhoso de um Pai que ama sem condições e sem limites. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.